this helmet on your head, and you can visit any year you choose. You could even travel into the far future. Nossa percepção do tempo é linear, a sequência contínua de passado, presente e futuro. Mas e se houvesse situações que parecessem desafiar essa compreensão? Situações tão perplexas que nos fazem questionar a estrutura da nossa realidade. Este vídeo vai explorar fotografias cativantes que provocaram debates e admiração, sugerindo a possibilidade de que viagens no tempo possam ser mais do que um conceito fictício. Quando se trata de viagens no tempo, ou é tudo uma piada, ou nada disso é. O Viajante do Tempo, de Charlie Chaplin. Em 2010, um curioso vídeo de DVD do filme de 1928 de Charlie Chaplin, O Circo, começou a circular na internet. A cena em questão não era do filme em si, mas dos extras. Era um clipe da estreia do filme no teatro chinês Grauman, em Hollywood. Uma mulher pôde ser vista passando segurando um objeto junto à orelha, que se assemelha de forma surpreendente a um celular moderno. Ela parece estar falando no objeto enquanto anda, perdida em seu próprio mundo. Isso aconteceu décadas antes de os celulares sequer serem concebidos, muito menos uma realidade. Várias explicações surgiram logo após a divulgação do vídeo. Alguns sugeriram que ela poderia estar usando um aparelho auditivo primitivo. No entanto, análises históricas de aparelhos auditivos da década de 1920 mostraram que, embora alguns fossem projetados para serem segurados, eram muito maiores e pareciam muito diferentes do que a mulher parecia estar segurando. Os céticos descartaram a teoria das viagens no tempo, citando razões lógicas e científicas. Eles argumentaram que a mulher estava usando algum objeto de sua época e que nossa perspectiva moderna o interpretou erroneamente. O pesquisador paranormal Benjamin Redford destacou que os seres humanos tendem a encontrar padrões e semelhanças em coisas desconhecidas, um fenômeno conhecido como pareidolia. Portanto, quando vemos a mulher, nosso cérebro associa instantaneamente o objeto desconhecido a um celular moderno, porque é isso que estamos acostumados a ver. No entanto, para os entusiastas e crentes, O Viajante do Tempo, de Chaplin, continua sendo uma emocionante peça de evidência. A física quântica propôs a existência de múltiplas linhas do tempo, onde o passado, presente e futuro coexistem. Se essas teorias forem acreditadas, então talvez, apenas talvez, a mulher tenha sido uma visitante fugaz de outra linha do tempo. O relógio suíço dos anos 1940, em uma tumba de 400 anos. Em uma escavação que ocorreu em dezembro de 2008, arqueólogos se depararam com um mistério que causou a agitação tanto nas comunidades científicas quanto nas paranormais. Dentro de uma tumba selada, na província Shanxi, China, que não havia sido aberta por mais de 400 anos, encontraram um pequeno, porém inconfundível moderno artefato. Um pequeno relógio de ouro. Este relógio, não maior do que um anel, estava intrincadamente gravado com a palavra Swiss em seu verso. Dado que a tumba remontava à dinastia Ming, essa descoberta era desconcertante. Como poderia uma peça de design dos anos 1940 acabar em uma tumba que permanecera intocada por 4 séculos? A reação imediata de muitos foi de incredulidade. O artefato foi rotulado como old part, que significa artefato fora do lugar. Esses são os itens que, pela compreensão científica e cronologia histórica, simplesmente não deveriam existir em seus contextos de descoberta. Várias teorias começaram a circular na tentativa de desvendar o mistério do relógio. Os entusiastas de viagem no tempo rapidamente levantaram suas vozes, considerando mais uma evidência tangível, apontando para a existência de viajantes do tempo que talvez tenham deixado acidentalmente um vestígio de sua jornada.
Alguns sugeriram a possibilidade de a tumba ter sido reaberta e selada novamente em algum momento posterior. No entanto, o estado da tumba, sem sinais de perturbação ou interferência, tornou essa explicação improvável. Como muitos Opparts, o relógio suíço em uma tumba da dinastia Ming faz mais para levantar perguntas do que fornecer respostas. O Hipster, de 1941. Uma fotografia que perpetuamente fascinou e intrigou historiadores e aficionados por viagem no tempo, é uma imagem que parece benigna à primeira vista, mas fica cada vez mais intrigante após uma inspeção mais próxima. Tirada durante a cerimônia de reabertura da ponte South Forks, na Colômbia Britânica, a fotografia em preto e branco captura uma multidão reunida para o evento. Entre os homens de chapéus fedora, mulheres vestidas com modéstia e crianças com suspensórios, um indivíduo se destaca. É um homem vestido com roupas que parecem modernas, quase parecendo com um hipster, usando uma camiseta com um logotipo estampado, óculos de sol e segurando uma câmera portátil. Ele parece completamente deslocado entre seus contemporâneos da década de 1940. O forte contraste de seu traje em relação aos outros à sua volta levou muitos a acreditar que ele poderia ser um viajante do tempo. Talvez o argumento mais convincente contra essa ideia tenha sido a camiseta. Parecesse moderna devido ao logotipo impresso, as camisetas serigrafadas já haviam feito sua estreia na década de 1940. O que parecia ser um logotipo de empresa moderna poderia muito bem ter sido um design daquela época, apenas não amplamente reconhecido. Apesar das explicações, a fotografia permanece um fascinante objeto de debate. O hipster de 1941 parece indiscutivelmente fora do lugar. A pegada de sapato viajante no tempo. Esta é a história de uma pegada de sapato encontrada fossilizada em uma rocha que acredita-se ter mais de 200 milhões de anos. Uma descoberta tão surpreendente naturalmente despertou ondas de especulação e intriga. Como poderia uma pegada de sapato existir em um período tão antigo? Seria possível que seres semelhantes a humanos, ou até mesmo viajantes do tempo, tivessem caminhado na Terra durante a era dos dinossauros? Os teóricos da viagem no tempo enxergaram nessa descoberta uma profunda validação de suas crenças. Para eles, a pegada de sapato era uma clara indicação de que indivíduos de uma linha do tempo mais avançada haviam visitado o passado distante, deixando para trás essa impressão como um testemunho de sua jornada. No entanto, a comunidade científica abordou essa anomalia com cautela. Alguns especialistas propuseram explicações alternativas. Uma sugestão foi que a pegada de sapato era uma formação natural coincidente, uma simples combinação de erosão, pressão e tempo que por acaso adquiriu uma forma familiar. Outra explicação proposta foi que poderia ser uma pegada contemporânea, sujeita a rápida sedimentação e fossilização. O astronauta da década de 1960 em uma catedral medieval. Na cidade de Salamanca, na Espanha, a serena atmosfera de sua catedral histórica esconde um detalhe peculiar e, para muitos, intrigante. Entre as esculturas centenárias na fachada da nova Catedral de Salamanca, há uma figura que se destaca das demais, uma escultura inconfundível de um astronauta. Essa figura, completa com botas espaciais detalhadas, um capacete e o que parece ser equipamento de suporte à vida, parece completamente fora de lugar. Em uma catedral construída entre os séculos XVI e XVIII, muito antes da ideia de exploração espacial entrar na consciência humana. Alguns sugerem que a escultura é evidência de que os construtores da catedral possuíam conhecimento prévio sobre a exploração espacial, ou foram influenciados por visitantes capazes de viajar no tempo
ou através de galáxias. A escultura do astronauta na nova Catedral de Salamanca, ela nos lembra que, enquanto devemos reverenciar e preservar nosso passado, também é essencial abraçar o presente e olhar para o futuro com esperança e admiração.